Há um livro na Bíblia que os primeiros cristãos veneravam tão profundamente que lhe deram um apelido que normalmente era reservado para Mateus, Marcos, Lucas e João. Chamavam-no de o Quinto Evangelho. Mas o curioso é isto: o homem que o escreveu nunca conheceu Jesus, nunca ouviu uma parábola, nunca esteve ao pé de uma cruz. Viveu e morreu mais de 7 séculos antes de Belém. Seu nome era Isaías. E o pergaminho que ele deixou é, sem exagero, o livro do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento. Em algumas categorias, mais frequentemente do que os Salmos, mais do que o Gênesis, mais do que o Êxodo. E a maioria das pessoas que o leem fica confusa, porque Isaías parece 2 livros completamente diferentes que colidiram um com o outro. Um cheio de ira, o outro cheio de ternura. Julgamento, depois consolo. Fogo, depois uma canção de ninar. Quase não faz sentido, a menos que você entenda a ideia única que mantém unidos os 66 capítulos. Porque Isaías não é uma coleção aleatória de sermões antigos. É o argumento de 40 anos de um homem de que a santidade, precisamente aquilo que supomos que afasta Deus de nós, é na verdade a razão pela qual ele não quer nos soltar. Permitam-me descrever a cena, porque o mundo em que Isaías entrou é importante. Estamos por volta do ano 740 a.C. O rei de Judá, um homem chamado Uzias, acaba de morrer. E isso não é apenas um detalhe político. Uzias tinha reinado por mais de 50 anos. Toda uma geração nunca tinha conhecido outro governante. Ele era forte, próspero e bem-sucedido, até o dia em que entrou no templo e tentou queimar incenso no altar. Uma tarefa reservada apenas para os sacerdotes. Segundo Crônicas 26:19 diz: Então a lepra brotou em sua testa, ali mesmo diante dos olhos de todos. O homem que tentou arrebatar o sagrado sem ser convidado passou o resto da sua vida em quarentena, afastado, impuro. Esse é o pano de fundo. Esse é o terremoto político que abala Jerusalém quando um jovem chamado Isaías entra no templo e vê algo que reescreve sua vida inteira. Isaías 6:1 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de sua veste enchiam o templo. O trono terreno acabava de ficar vazio. E Isaías vê o verdadeiro trono, aquele que nunca estará vazio. Acima do Senhor há seres chamados serafins, e o hebraico aqui merece uma pausa. A palavra seraf significa os ardentes. Vem do verbo que significa arder, ou atear fogo. Estes não são anjos suaves e luminosos, são seres de fogo posicionados ao redor da presença de Deus. E mesmo eles não podem olhar diretamente para ele. Cobrem seus rostos com 2 asas, seus pés com 2 asas e com 2 voam, e o que dizem? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta palavra Kadosh é o pulsar de todo este livro. Aparece em Isaías com mais frequência do que no resto do Antigo Testamento somado, e não significa o que a maioria das pessoas pensa. Ouvimos santo e pensamos em perfeição moral, o que é verdade, mas incompleto. A raiz de Kadosh aponta para a separação, para a alteridade, para algo que é tão perfeitamente autônomo que não existe comparação. Quando os serafins o repetem 3 vezes, utilizam o método hebraico para expressar um superlativo absoluto. Não apenas santo, não apenas muito santo, mas santo além de qualquer categoria em que você jamais tenha classificado algo. Único, incomparável, totalmente diferente. E aqui está o detalhe que muda tudo. A reação de Isaías não é a adoração, é o terror. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A palavra hebraica, traduzida como morto ou perdido, é nidmatei, e carrega o significado de ter sido silenciado, destruído, cortado. Isaías não se sente inspirado. Ele se sente aniquilado. A santidade não o atraiu para mais perto. A santidade lhe mostrou a distância. Mas então um dos serafins voa até ele com uma brasa viva que tirou do altar, toca seus lábios e diz: A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Os ardentes trazem uma brasa ardente. E, em vez de destruir o profeta, curam-no. A santidade que deveria ter consumido Isaías é precisamente o que o purifica. Esta é a tese deste livro. Este é o motor sobre cada capítulo. A santidade de Deus não é um muro, é um crisol. E não arde para destruir, mas para refinar. Agora fica interessante quanto à estrutura do livro de Isaías. O livro tem 66 capítulos, e os estudiosos notaram há muito tempo que ele se divide naturalmente em 2 metades.
Os primeiros 39 capítulos tratam principalmente do julgamento, da advertência e da crise assíria na época do próprio Isaías. Os últimos 27 capítulos mudam drasticamente para o consolo, a esperança e a promessa de restauração. Alguns apontaram o paralelismo com a própria Bíblia. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. E embora as divisões dos capítulos tenham sido adicionadas séculos depois, a mudança temática é inegável. A primeira metade diagnostica a doença. A segunda metade anuncia a cura, e a dobradiça entre elas, os capítulos 36 a 39, conta a história de um rei chamado Ezequias, que confiou em Deus contra a Síria, mas depois cometeu um erro catastrófico com a Babilônia, antecipando o exílio que viria. Alec Motyer, um dos pesquisadores de Isaías mais respeitados do século XX, propôs uma leitura do livro que ilumina sua arquitetura. Chamou os capítulos 1 a 37 de O Livro do Rei, os capítulos 38 a 55 de O Livro do Servo e os capítulos 56 a 66 de O Livro do Vencedor Ungido. 3 figuras, 3 movimentos, e os 3 convergem em uma única pessoa. Pense no que isto significa. Isaías pinta um retrato ao longo de décadas, e o retrato torna-se cada vez mais detalhado. Nos primeiros capítulos vê-se um rei que vem. Isaías 9:6 o anuncia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estes não são títulos humanos. Deus Forte, em hebraico, é El Gibor, a mesma palavra usada para o próprio Deus. Isaías descreve um governante que de alguma forma é ambas as coisas. Uma criança nascida na família humana e o Deus poderoso que criou a família. Isaías 11 acrescenta outro nível e descreve um renovo que brota do tronco de Jessé, o pai de Davi. A linhagem real seria cortada até restar apenas um tronco, mas desse tronco cresceria algo, e o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Esse é o rei. Mas o retrato se transforma. Quando se chega a Isaías 42, aparece uma nova figura, o servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Isaías 42, 1. Este não é um monarca conquistador. É alguém silencioso, gentil, que não quebrará a cana trilhada nem apagará o pavio que fumega. E os cânticos do servo de Deus continuam construindo sobre isto. Isaías 49 revela que o servo tem uma missão, não apenas para Israel, mas para as nações. Isaías 50 o mostra entregando as costas aos que o ferem e as faces aos que lhe arrancam a barba. E então chega Isaías 53, possivelmente o capítulo mais impressionante de todo o Antigo Testamento. Antes de detalhar Isaías 53, pense no que o público original teria esperado. Eles sabiam que o rei estava vindo. Esperavam poder, vitória, restauração. E então, Isaías escreve isto. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. Isaías 53, 2-3. A expressão hebraica para homem de dores é makovot. E makov não é uma palavra leve. Refere-se à agonia física, à dor profunda, do tipo que dobra um homem. Isso não é uma tristeza poética. É alguém que foi triturado. E então o texto faz algo que ninguém previu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4-5. O verbo hebraico saval no versículo 4 significa carregar um fardo, arrastar um peso que é tão pesado que muda a forma de quem o carrega. E a palavra para ferido, meshal, carrega o significado de estar perfurado, penetrado. 700 anos antes da cruz, Isaías descreve alguém que absorve as consequências que eram destinadas a outros. Os 4 cânticos do servo de Deus em Isaías, nos capítulos 42, 49, 50 e 52-53, formam uma das sequências literárias mais notáveis da literatura antiga. Movem-se desde o comissionamento, passando pelo sofrimento até o triunfo, e o curso reflete com assombrosa precisão
o que os evangelhos registrariam mais tarde. O servo silencioso que não levanta a voz nas ruas. Aquele cujo ensino seria rejeitado, aquele que se entregou voluntariamente. E aquele que, após o sofrimento, veria a posteridade e prolongaria os seus dias. Isaías 53:10. Uma linguagem que implica vida após a morte, uma ressurreição. Permitam-me mostrar-lhes agora algo sobre o vocabulário de Isaías que a maioria das pessoas simplesmente deixa passar. A visão profética de Isaías estende-se ao longo de séculos com uma clareza que ainda assombra os leitores atentos. Nos capítulos 13 e 14, ele nomeia a Babilônia como uma potência mundial que surgirá e cairá, escrito em uma época em que a Babilônia era um reino insignificante sob o domínio assírio. Em Isaías 44, 28 e 45, 1. Ele nomeia um rei persa chamado Ciro e refere-se a ele como o ungido de Deus. Messias em hebraico, a mesma palavra usada para o Salvador. Décadas antes de o Império Persa existir como grande potência. Deus chama um rei pagão de seu ungido, não porque Ciro adorasse o Deus de Israel, mas porque a soberania de Deus opera além dos limites da teologia de uma única nação. Este é um tema que Isaías enfatiza repetidamente. Isaías 44, 6 contém uma das declarações mais claras do monoteísmo em toda a Bíblia. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Imediatamente após esta declaração, Isaías lança uma sátira demolidora sobre a fabricação de ídolos. Nos versículos 9 a 20, um carpinteiro derruba uma árvore. Com uma metade da madeira, ele faz um fogo e se aquece. Com a outra metade, esculpe um deus e se inclina diante dele. A mesma árvore. Uma metade o mantém aquecido, a outra ele adora. O ponto de Isaías não é apenas teológico, é absurdo. A idolatria não é apenas errada, é ilógica. E o contraste com o Deus vivo, que chama os reis pelo nome antes de nascerem, não poderia ser mais nítido. Há uma cena perto do fim do livro de Isaías que une todos os fios. E ocorre num lugar que talvez você não esperaria. Isaías 61, 1 a 3, descreve uma figura ungida pelo Espírito do Senhor para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Séculos mais tarde, um jovem rabino levantou-se numa sinagoga de Nazaré, desenrolou o rolo de Isaías exatamente nessa passagem, leu-a em voz alta, sentou-se e disse: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Na sala fez-se silêncio, depois estourou o tumulto. O que Jesus afirmava era inaudito. Dizia que o rei de Isaías 9, o servo de Isaías 53 e o ungido de Isaías 61 eram todos uma mesma pessoa. E essa pessoa era ele. O livro inteiro de Isaías, escrito ao longo de décadas, converge nesta única afirmação. Aquele que governaria com justiça, aquele que sofreria em silêncio, aquele que pensaria os ferimentos dos quebrantados, uma figura, uma missão e um âmbito de ação que não terminou na cruz. Hebreus 7:25 diz: vivendo sempre para interceder por eles. Isaías 53, 12 já o havia sugerido. O servo intercederia pelos transgressores. O sofrimento não foi o fim, foi a porta para uma obra de mediação contínua. Um ministério sacerdotal que se estende desde o Calvário até o presente e além. Mas Isaías não termina com a cruz ou mesmo com a intercessão. O livro antecipa algo que nenhum outro profeta descreve com tanto detalhe. Isaías 65, 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E Isaías 66, 22 a 23 acrescenta: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão postos diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim. Este último detalhe é extraordinário. Na nova criação, o sábado permanece. O ritmo que Deus estabeleceu no princípio em Gênesis 2, 2 a 3. Kadosh Israel, o Santo de Israel. Fora de Isaías, este título aparece apenas um punhado de vezes em todo o Antigo Testamento. Algumas vezes nos Salmos, algumas em Jeremias. Mas Isaías não consegue parar de usá-lo. E a razão nos leva de volta àquela visão no templo. Quando Isaías viu Deus no capítulo 6, a palavra Kadosh gravou-se na sua consciência.
Cada sermão que profere, cada oráculo que proclama, cada advertência e cada promessa chega filtrada por esta realidade esmagadora. Deus é santo. Mas o que torna o uso deste título por parte de Isaías tão marcante é isto. Ele não usa Kadosh Israel, apenas em passagens de julgamento. Ele também o usa em passagens de consolo. Em Isaías 41:14 diz: Não temas, bitinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Essa mesma santidade que expõe o pecado é a santidade que se recusa a abandonar o pecador. Isaías 43:3 liga isso diretamente à salvação. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Na teologia de Isaías, santidade e salvação não são opostas. São o mesmo impulso expresso em duas direções. A outra palavra hebraica que percorre como um fio a segunda metade de Isaías, Nahamu, consolai. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 41. A duplicação da palavra em hebraico não é uma redundância. É intensidade. É Deus dizendo, não apenas um pouco de consolo, mas consolo sobre consolo, consolo incessante. E quando Isaías descreve quem traz este consolo, retorna exatamente ao mesmo Deus cuja santidade abalou o templo no capítulo 6. O Deus do fogo e o Deus da ternura são o mesmo Deus. Isso nos leva a um dos padrões mais ignorados no livro. Isaías não se move simplesmente em linha reta do julgamento ao consolo. Ele os entrelaça em um ciclo que se repete ao longo de todo o pergaminho. Julgamento, depois esperança. Escuridão, depois luz. Exílio, depois retorno. E cada ciclo aprofunda-se mais que o anterior. Os estudiosos identificaram isso como um padrão literário recorrente. A apostasia leva ao julgamento. O julgamento leva à restauração. A restauração leva a uma revelação mais profunda de quem Deus é. O ciclo aparece dentro de capítulos individuais, através de sessões e no livro como um todo. Não é uma repetição aleatória. É uma escada em caracol, e cada volta eleva você mais. Veja como Isaías 1 abre o livro. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos. Tu, ó terra. Porque o Senhor fala. Criei filhos e engrandeci-os. Mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1:2. Deus não é um juiz distante. É um pai cujos filhos lhe deram as costas. E a palavra hebraica para rebelaram, pasha, significa mais do que uma simples desobediência. Implica uma ruptura deliberada da relação, um corte intencional. Israel não se afastou por acidente. Eles decidiram ir embora. Mas antes que o primeiro capítulo termine, Deus diz isto. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. O primeiríssimo capítulo contém todo o livro em miniatura. Rebelião, depois um convite. Doença, depois a oferta de cura. E a oferta não depende de Israel limpar a sua casa primeiro. O verbo arguir, ou raciocinar, em hebraico, naká, tem matizes jurídicos. É a linguagem de um tribunal. Mas Deus não está acusando, ele está negociando. Inclina-se sobre a mesa do juiz e diz, vamos esclarecer isto. O descanso do sétimo dia, que existe antes do pecado, antes de Israel, antes de qualquer pacto e qualquer crise. Esse ritmo projeta-se até a eternidade. Isaías vê o fim, e ele se parece com o princípio. O círculo se fecha, o jardim é restaurado. E o sábado semanal, o signo original da autoridade criadora de Deus e seu convite relacional, continua marcando o pulsar de um mundo redimido. Pense numa pedra que cai em águas calmas. No momento em que rompe a superfície, os anéis expandem-se para fora. Cada anel é mais amplo, mas todos surgem do mesmo ponto de impacto. Isaías funciona exatamente assim. O centro é o capítulo 6. A visão da santidade de Deus. E a partir desse centro, cada tema irradia para fora. Julgamento e misericórdia, o rei e o servo, o exílio e o retorno, a antiga criação e a nova. Você pode abrir Isaías em qualquer capítulo e, se seguir a onda o suficiente para trás, sempre terminará no mesmo trono ardente, o mesmo triplo kadosh, a mesma brasa pressionada contra lábios indignos. E aqui está o detalhe sobre essa brasa, vinha do altar.
No sistema do santuário, o altar era o lugar onde ocorriam os sacrifícios, onde o sangue era derramado, onde o preço pelo pecado era pago. Portanto, quando o serafim pegou uma brasa daquele altar e a pressionou sobre os lábios de Isaías, a mensagem não era: "Você é bom o suficiente." A mensagem era: "Algo já foi entregue por você." A santidade que expôs a impureza de Isaías foi a mesma santidade que providenciou o remédio. Não dois atributos diferentes e conflitantes de Deus, mas um único atributo agindo simultaneamente em duas direções. E depois há a forma como Isaías fala da própria palavra de Deus. Isaías 55, 10-11 diz: "Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz." A palavra de Deus não é informação, é precipitação. Não apenas descreve a realidade, ela a cria. E Isaías, durante 66 capítulos, deixou cair essa palavra sobre cada superfície possível, sobre reis e pessoas comuns, sobre Israel e sobre as nações, sobre o exílio e sobre o regresso a casa, até que toda a terra ficasse saturada dela. Então, o que se faz com um livro como este? Como se traduzem 66 capítulos de 40 anos de ministério de um profeta para uma tarde de terça-feira? Aqui está o ponto crucial da visão de Isaías no templo. Ele não estava à procura dela. Estava no templo fazendo o que as pessoas costumavam fazer nos templos. E o espaço mudou. O véu retirou-se. E o que o aniquilou não foi informação nova sobre Deus. Foi a visão clara do que sempre tinha sido verdade. Isaías 6 não é Deus aparecendo em algum lugar onde não estava antes. É o abrir dos olhos de Isaías para o que já estava lá. E talvez o que há de mais prático que Isaías ensina é que a santidade de Deus não está à espera que alguém ganhe acesso a ela. Já está na sala. A pergunta é se você permite que ela exponha o que precisa ser exposto. Não para envergonhá-lo, mas porque o mesmo fogo que revela a ferida é o fogo que a cauteriza. E depois há a forma como Isaías lida com a lacuna entre quem somos e ao que Deus nos chama. Todo no livro vive nessa tensão. Israel é chamado de servo de Deus, mas Israel falha repetidamente. Então Deus envia outro servo para fazer o que Israel não conseguiu. A lacuna é real. Isaías nunca a subestima, mas também não permite que a lacuna tenha a última palavra. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, não por amor de ti, mas por amor de si mesmo. O perdão de Deus não é uma transação que nós iniciamos. É algo que o seu próprio caráter exige. Sua santidade não descansará até que tenha completado sua obra. E o mais profundo aqui é talvez o que Isaías diz sobre a espera. Isaías 40:31 é um dos versículos mais citados da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra hebraica para esperar é kavá, e não significa ficar sentado passivamente. Significa entrelaçar-se, como as fibras que se torcem para formar uma corda. Esperar em Deus, no vocabulário de Isaías, não é inação. É o processo lento e deliberado de entretecer a própria vida com os seus propósitos até que ambos sejam inseparáveis. E observe a ordem. Primeiro você voa, depois corre, depois caminha. A maioria das pessoas lê isso como um declínio, mas Isaías é honesto sobre como a fé funciona. As experiências no topo chegam primeiro, depois o sprint da paixão inicial. Mas a verdadeira prova é o caminho longo, o ato diário, sem brilho e fiel, de colocar um pé à frente do outro. E Isaías diz: mesmo nisso você não se fatigará. Isaías escreveu num mundo que se desmoronava. Os impérios surgiam e trituravam nações como se fossem brita. Os reis falhavam. Os templos estavam ameaçados. O exílio vislumbrava-se no horizonte como uma tempestade que não amainava. E no meio de tudo isso, um homem dizia repetidamente a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. O Santo de Israel não se esqueceu de você. Ele não se foi, não mudou de ideia. O fogo que você teme é o fogo que o salvará. A última imagem que Isaías nos deixa é um novo céu e uma nova terra. Não mais lágrimas de exílio. Não mais ídolos esculpidos de meia árvore. Apenas um descanso sabático que nunca termina. E um Deus cuja santidade acaba por ser o que há de mais íntimo nele.
66 capítulos, e cada um deles diz: Vinde agora e raciocinemos juntos. O convite continua aberto. Se esta história mudou a forma como você vê os antigos pergaminhos de Isaías, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos semear juntos as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve. E talvez o que há de mais prático que Isaías ensina é que a santidade de Deus não está à espera que alguém ganhe acesso a ela. Já está na sala. A pergunta é se você permite que ela exponha o que precisa ser exposto, não para envergonhá-lo, mas porque o mesmo fogo que revela a ferida é o fogo que a cauteriza. E depois a forma como Isaías lida com a lacuna entre quem somos e ao que Deus nos chama. Todo o livro vive nessa tensão. Israel é chamado de servo de Deus, mas Israel falha repetidamente. Então Deus envia outro servo para fazer o que Israel não conseguiu. A lacuna é real. Isaías nunca a subestima, mas também não permite que a lacuna tenha a última palavra. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não por amor de ti, mas por amor de si mesmo. O perdão de Deus não é uma transação que nós iniciamos. É algo que o seu próprio caráter exige. Sua santidade não descansará até que tenha completado sua obra. E o mais profundo aqui é talvez o que Isaías diz sobre a espera. Isaías 40:31 é um dos versículos mais citados da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra hebraica para esperar é kavá, e não significa ficar sentado passivamente. Significa entrelaçar-se, como as fibras que se torcem para formar uma corda. Esperar em Deus no vocabulário de Isaías não é inação. É o processo lento e deliberado de entretecer a própria vida com os seus propósitos até que ambos sejam inseparáveis. E observe a ordem. Primeiro você voa, depois corre, depois caminha. A maioria das pessoas lê isso como um declínio, mas Isaías é honesto sobre como a fé funciona. As experiências no topo chegam primeiro, depois do sprint da paixão inicial. Mas a verdadeira prova é o caminho longo, o ato diário, sem brilho e fiel, de colocar um pé à frente do outro. E Isaías diz: mesmo nisso, você não se fatigará. Isaías escreveu num mundo que se desmoronava. Os impérios surgiam e trituravam nações como se fossem brita. Os reis falhavam. Os templos estavam ameaçados. O exílio vislumbrava-se no horizonte como uma tempestade que não amainava. E no meio de tudo isso, um homem dizia repetidamente a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. O Santo de Israel não se esqueceu de você. Ele não se foi. Não mudou de ideia. O fogo que você teme é o fogo que o salvará. A última imagem que Isaías nos deixa é um novo céu e uma nova terra. Não mais lágrimas de exílio, não mais ídolos esculpidos de meia árvore. Apenas um descanso sabático que nunca termina. E um Deus cuja santidade acaba por ser o que há de mais íntimo nele. 66 capítulos, e cada um deles diz: Vinde agora e raciocinemos juntos. O convite continua aberto. Se esta história mudou a forma como você vê os antigos pergaminhos de Isaías, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos semear juntos as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.